Olá, no quadro Defensoria Pública Responde de hoje, nós vamos falar sobre o feminicídio. Aqui conosco, o defensor público Arthur Albuquerque. Defensor, para que a gente possa entender qual a diferença entre um crime, um homicídio comum e um feminicídio. Bem, o feminicídio é quando ocorre o assassinato da mulher em razão do seu sexo, por razões de sexo feminino. É uma ação ou omissão, né, baseada no gênero. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil entender. Se a mulher ela quiser se separar do marido e o marido ele não aceita a separação porque ele a considera como objeto seu, que ele tem propriedade sobre ela e direito, ele manda nela, e por ciúmes ele não aceita também ser traído e ele matar a mulher, ele vai responder por feminicídio. É diferente, não é qualquer assassinato do homem contra a mulher. Por exemplo, é preciso que a razão do sexo dela seja o fato que moveu o acusado, o indivíduo a agir dessa forma. Por exemplo, no caso de uma família em que um irmão mata a irmã para ficar com a totalidade da herança. Houve aí um homem que matou uma mulher, mas não houve um crime de feminicídio, porque a razão do sexo dela não foi o que moveu a gente a fazer aquilo, e sim a questão da herança, da ganância, do dinheiro. Então, esse é o femicídio, quando um homem mata a mulher. Agora, feminicídio, homem mata a mulher por razões do sexo feminino. E a pena para quem pratica o feminicídio, ela é maior? Existem agravantes para esses casos? Sim, é maior. A pena do feminicídio é considerado, ele é um crime hediondo e é um homicídio qualificado. A pena do homicídio ele vai de 6 a 20 anos e quando é qualificado vai de 12 a 30 anos, então é uma pena bem maior. Apenas as mulheres elas podem ser vítimas de feminicídio ou também, por exemplo, transexuais ou outras pessoas também podem ser? Existem várias posições, mas o que a doutrina majoritária está dizendo adota o conceito biológico, porque em se tratando de direito penal, a gente não pode fazer analogias em prejuízo. A lei precisa ser clara, precisa ser certa. Como a lei está descrita da seguinte forma, por razões do sexo feminino, nesse caso não se pode colocar aí, por exemplo, o transexual. O transexual, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é aquele que apresenta um transtorno de identidade de gênero, que ele tem uma necessidade de ser aceito como uma pessoa do sexo oposto. Que no caso a sua mente, sua psicológica é de outro sexo, o seu físico é diferente. Não há uma harmonia entre o seu corpo e o que ele pensa sobre si. Então, vamos dizer, o transexual, ele é um homem, biologicamente ele é homem. Mesmo que ele se sinta como mulher, biologicamente ele é homem. E, portanto, não pode ser vítima do feminicídio. Mas, no caso em que a alteração do registro civil ou a cirurgia de transgenitalização, tem doutrina que diz que pode sim ser vítima, pois é um conceito jurídico de mulher e não um conceito biológico. E desde que a lei do feminicídio ela passou a ser aplicada, já é possível identificar aí uma diminuição no número de crimes praticados contra mulheres? A lei é muito nova, né? E muitos doutrinadores criticaram essa questão porque está havendo aí uma utilização do direito penal de forma indevida, né? Porque não é o fato do crime ser punido 2 anos a mais ou 2 anos a menos que vai impedir que o agente pratique o crime. O que impede o crime é a certeza da punição. E no caso do feminicídio, já existia essa tipificação anterior a essa lei. Matar a mulher por não aceitar a separação, a pessoa entender que ela é objeto dele, já era qualificado como homicídio torpe. Já era um agravante. Já era uma qualificadora. Agora matar em razão do sexo feminino, o feminicídio é uma torpeza especial. Então a pessoa... E existe uma confusão da doutrina, né, que entende que ela é uma qualificadora subjetiva, outra objetiva. Como a lei é muito recente, vai demorar um tempo para a ideia ficar mais madura. O doutor, inclusive, já participou de um processo, né, de julgamento de um feminicídio. Como é que foi essa experiência? Sim, foi o primeiro caso na comarca de Blumenau em que um indivíduo foi condenado em razão do crime do feminicídio. Foi no dia 28 de setembro de 2016. Nesse julgamento,
eu pedi a condenação do acusado, e a Defensoria Pública não está obrigado a... O pessoal acha que o defensor tem que sempre pedir a absolvição, mas isso não é verdade. O defensor público pode pedir a condenação, mas pedir uma pena reduzida. No caso, ele estava sendo imposto a ele 4 qualificadoras, mas de acordo com a doutrina e julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e da Bahia, no caso, a qualificadora do feminicídio ela não pode ser acumulada com a qualificadora do motivo torpe, porque há um bis in idem, que é uma mesma circunstância ser valorada 2 vezes. Aí eu pedi para os jurados afastarem essa qualificadora do motivo torpe e apenas aceitar do feminicídio. E a outra qualificadora eu também pedi, mas a acusação, o voto dos jurados foi de acordo com a acusação. O senhor estava defendendo o acusado e mesmo assim pediu a acusação dele? Eu pedi a condenação dele por 2 qualificadoras e não 4 qualificadoras. No caso, ia diminuir a pena em 4 anos. É importante a gente esclarecer porque muitas pessoas às vezes podem pensar que a atuação da Defensoria Pública ela pode gerar alguma impunidade, o que não é o caso, né? Não. A Defensoria Pública ela garante o acesso à justiça, né? E é interesse da própria sociedade que toda pessoa tenha oportunidade de se defender. Qualquer processo, qualquer país civilizado do mundo, é garantido o direito de defesa. Para o Estado poder punir alguém, é preciso que seja oportunizado a um advogado, um defensor público para atuar em sua defesa. Em caso contrário, isso não seria justiça. Está certo, então, defensor. Agradeço novamente a participação do senhor aqui hoje. Muito obrigado. E o quadro Defensoria Pública Responde volta na semana que vem.